Quais são uma ou duas práticas, além daquela que você mencionou, da rotina matinal, ou que talvez você tenha implementado, que te mantém preparado para que não precise se preparar? O que aprendeu com os melhores sobre isso? Bem, eu acho que infelizmente as coisas reais são simples. É por isso que ninguém as faz. Sim, eu Então, sei. se você pegasse Ray Dalio ou o Warren Buffett, quero dizer, eles são leitores. Sou um leitor constante, mas não leio qualquer coisa. Leio algo que acredito que pode me dar uma vantagem de compreensão porque, quero dizer, veja, Luiz, você e eu sabemos que a maioria das pessoas, como Jim Rohn costumava dizer, a maioria das pessoas se especializa em coisas menores. Sabem mais sobre a vida pessoal de alguma atriz do que sobre seu próprio corpo, ou sua vitalidade, ou sua energia, ou sua emoção, ou seu negócio, ou sua carreira. E então, o que importa? Alguns assuntos. Seu corpo, porque sua energia é importante. Essa energia está baixa. Tudo que acabei de dizer é inútil para você porque você vai apenas pensar que ele está falando rápido demais e tem muita coisa acontecendo. E sim, bem, espero que o futuro seja melhor. Porque quando você está com pouca energia, você não usa toda a sua inteligência ou habilidade, e a maioria de nós não se movimentou muito por causa do ambiente da Covid, onde todos estavam praticamente confinados, a menos que você vivesse como eu, na Flórida. Mas a questão é que a maioria das pessoas tem tido baixa energia. Então você precisa de energia. Você precisa de emoção. Se você não sabe como dominar suas emoções, emoção inicia guerras, emoção cria paz, emoção faz você se dar bem, emoção te dá filhos. Emoção é o que pode fazer um negócio dar certo ou fracassar. E a maioria das pessoas não sabe como direcionar suas próprias emoções. Qual é a outra lição? Você precisa olhar para o seu próprio mundo financeiro. Se você não dominar isso, vai criar um estresse enorme. Seus relacionamentos são tudo, como já dissemos. O seu negócio ou sua carreira, ou espero que seja sua missão. E então, há o lado espiritual da vida. Então você pode pegar meia dúzia de áreas e dizer: deixe-me encontrar quem é genial nesta área e deixe-me aprender com eles. Deixa-me ler. Deixa-me ouvir podcasts. Deixa-me alimentar meu cérebro com coisas que vão me dar não só inspiração, mas também percepção, habilidade e ferramentas. E todos que conheço que não só são bem-sucedidos, mas também conseguem contribuir de volta para a sociedade, têm uma fome de melhorar constantemente pelo menos uma área dessas 6 áreas da sua vida. E os mais felizes são aqueles que atingem várias áreas. E é por isso que, um dos motivos pelos quais escrevi A Energia da Vida, o homem mais rico do cemitério, não é seu objetivo, sabe? É como se houvesse uma velha frase que diz: uma pessoa saudável tem 1 milhão de sonhos. Uma pessoa que não é saudável tem apenas um, sabe? Então, eu queria dar às pessoas o que há de mais moderno nessa área, porque é uma área tão crítica. De todas essas diferentes áreas da vida, dominar as emoções, o mundo financeiro e os relacionamentos, o que você acha que é a raiz das pessoas não terem o que realmente querem em todas essas áreas? É confiança. É um conjunto de habilidades. O que mais? Qual é a causa raiz que as impede de crescer em todas essas áreas? Acho que são algumas coisas. Uma delas é que o maior problema que as pessoas têm é que pensam que não deveriam ter nenhum, e problemas são o combustível para o crescimento. Certo? Sim. É como se você não tivesse nenhum problema. Ou você é um mentiroso, ou pode chamá-los de desafios. Soa melhor. Eu entendo isso. Mas, sabe, qualquer pessoa que não tem problemas ou está completamente desligada, ou não tem muito, nenhum tipo de vida, sabe, sem responsabilidade, nada que estejam construindo. Então, eu acho que a primeira coisa é esse equívoco de que se eu tenho um problema, há algo errado comigo ou com a minha vida. E depois eu acho que a segunda é essa ilusão que vendemos às pessoas de que conseguir o que você quer vai te fazer feliz. Sabe, você pode chamar de sucesso conseguir o que você quer. Eu não defino dessa forma, mas é assim que a maioria das pessoas define. Então há realização, e realização é viver para o que você foi feito. É como... Acho que o maior desafio das pessoas e a razão pela qual elas não conseguem responder aos desafios é que estão apenas pensando em si mesmas. E não é tão difícil atender às suas próprias necessidades. E não é culpa de ninguém. Eu quero dizer, essas pequenas coisas no nosso bolso, esses pequenos mini-computadores que costumávamos chamar de telefones, quero dizer, eles estão constantemente te condicionando a conseguir instantaneamente o que você quer. E não é assim que funciona o relacionamento humano. E com certeza não é assim que se constrói um negócio. Certo? Não é uma linha reta. Se você for para a natureza, não verá uma linha reta, a menos que um humano a tenha construído porque tudo cresce um pouco para cima e para baixo como uma planta, como qualquer outra coisa. Mas se realmente cresce, continua crescendo. Mas é um processo sinuoso. E então, eu acho que o problema é que as pessoas não têm algo que querem servir mais do que a si mesmas. É daí que vem minha energia. Eu não preciso trabalhar mais um dia da minha vida. Por que diabos eu faço todas essas coisas malucas? Tenho 105 empresas agora. E eu me envolvi em todas essas indústrias diferentes, porque é muito mais interessante estar no jogo da vida e continuar crescendo, e expandindo e sendo desafiado. Isso é o que te faz sentir vivo. E eu tenho os problemas deles. Com 105 empresas, eu posso te prometer. Mas se eu achasse que minha vida deveria ser livre de problemas, eu estaria realmente estressado. E se eu estivesse fazendo isso apenas para mim, eu teria parado há muito tempo. É como,
Eu sei que você já me perguntou várias vezes sobre confiança. Você acabou de mencionar isso novamente. Sim. Tipo, a falta de confiança? Não, é falta de missão, Oh. certo? Porque o que acontece é que quando você tem algo que deseja servir, se é seu filho e tudo está em jogo, você não encontrará respostas. Você nunca encontrará para si mesmo, certo? É como ter esse senso de missão. E acho que o próximo problema é que as pessoas acham que precisam saber como. Eu chamo isso de tirania do como. Tipo, você fica todo animado. Eu vou fazer isso. Então seu cérebro diz: droga, eu nunca fiz isso antes. Oh meu Deus, o que eles dizem? Eu não sei como fazer isso. E eles tendem a se concentrar em como fazer isso. E quando você começa com como, você está ferrado como Martin Luther King não fazia ideia de como quando ele fez seu discurso: eu tenho um sonho. Na verdade, foi a esposa dele quem o incentivou porque ele estava indeciso, certo? Você sabe, a verdadeira história é bem interessante, mas o mais importante é que ele sobe lá e apresenta sua visão de como isso pode ser feito. Ele falou sobre o que precisa acontecer e por quê. Se você conseguir descobrir o que deseja e por que deseja, e encontrar motivos fortes o suficiente, motivos que o impulsionem tarde da noite, isso o fará levantar cedo pela manhã. E os motivos são diferentes. Algumas pessoas fazem isso por razões concretas. Jim Rohn costumava dizer: porque você sabe, um cara disse a ele que ele pegou dinheiro emprestado de uma financeira. Eu esqueço o nome, HFC Finance, seja lá o que for. E, sabe, ele não tinha voltado desde que emprestou o dinheiro. Sabe? Então eles estão ligando pra ele. Naqueles dias podiam te assediar de formas que não conseguem hoje, né? É Eles ligam pra verdade. ele, aparecem na casa para envergonhá-lo na frente dos vizinhos. E então, Jim Rohn, sua primeira quantia real de dinheiro, ele me disse, ele fez porque é como se ele tivesse estabelecido essa meta. Era sua razão fundamental. Para ficar rico, era para que ele pudesse ir lá e pagar isso. E ele disse que foi ao banco e pegou tudo em dinheiro e em notas pequenas. E ele correu para esse pequeno HFC, o lugar de financiamento. E o cara que pegou o dinheiro emprestado era o quarto convidado a voltar. E ele disse: eu fui até lá. Eu abri essa pasta e joguei todo o dinheiro na mesa dele em pequenas notas. E eu disse: conte, está tudo aí. Eu nunca mais voltarei. Ele disse que o cara ficou surpreso, porque ele não tinha estado lá desde que pegou o dinheiro emprestado. Mas ele fez isso pelo essencial. Algumas pessoas fazem isso pelos filhos. Algumas pessoas fazem isso como quase todos nós fazemos por algo maior do que nós mesmos. Algumas pessoas fazem isso porque gostam de ganhar. Eu sei isso sobre você, né? É tipo, eu gosto de vencer. Eu gosto de ser o melhor no que faço. Então não vou me contentar com menos do que isso. Por que eu faria isso? Certo? Então você precisa encontrar suas razões. Mas se você souber o que quer e tiver um motivo suficientemente grande, você vai descobrir como fazer isso. Mas se você começar com o como, sabe, o cérebro pequeno, o cérebro do medo, vai pensar: ah, droga, eu não sei o que fazer, não sei para onde ir. Eu também não sei o que fazer 90% do tempo. Eu sei o que e por quê, e então eu tento algo que não funciona. Tento outra coisa. Então aqui está algo diferente agora. Eu acelero isso aprendendo com os melhores. Então é por isso que você sabe que Money Master Game é um exemplo perfeito. Minhas empresas, você sabe, na época eram empresas de 100 milhões de dólares. Eu tinha uma empresa de 500 milhões de dólares. Agora, estamos fazendo 7 bilhões de dólares. Eu peguei o que aprendi com esses caras. Apliquei isso não apenas aos meus investimentos, mas também aos meus próprios negócios. Por que reinventar a roda quando posso aprender com os melhores do mundo? Quero dizer, alguém tão bom pode te dizer aquela coisinha de 2 milímetros que muda tudo. Então, minha vida é realmente sobre aprender com os melhores, mas eu não começo com o como. Eu começo com o que e o porquê, e acho que esse é o erro que a maioria das pessoas comete. E então, como você ganha confiança? Você faz coisas. Quero dizer, tipo, vou te dar um exemplo. Falar. Você sabe, supostamente fora cair, como o segundo maior medo que as pessoas têm, falar em público. Ok. E, sabe, você se treinou para não sentir esse desafio. Mas eu não sinto esse desafio, e eu gostaria... Não, sabe, eu já fiz isso 1 milhão de vezes. Mas eu não sentia isso no início. E a razão foi, eu tentei explicar para as pessoas, eu não estou me levantando pensando em como estou fazendo. Se eu fizesse isso, provavelmente seria um crítico terrível de mim mesmo, porque eu posso ser brutal nesses aspectos. Estou focado em como posso servi-los, o que eles precisam, o que eles querem, como posso servir. E quando você está focado nos outros e em como servi-los, não há falta de confiança em você. Porque se não está funcionando, você apenas muda sua abordagem porque tudo é sobre servir. Pessoas que têm medo de falar estão constantemente pensando: como eu estou indo? Eu sou bom o suficiente? Eu sou forte o suficiente? Você nunca terá confiança. A confiança vem de fazer algo, sim. A confiança é amarrar seus sapatos. Certo? Confiança. Michael Jordan fazendo 1000 arremessos antes de fazer uma pausa. Todo santo dia, 6 dias por semana. Então, você olha para Jordan ou para LeBron ou para qualquer um que seja o melhor no mundo no que fazem e pensa: não são sortudos? Mas se você realmente estudar eles, verá que eles estão fazendo coisas, praticando em privado, coisas que os tornam seguros em público, e eles são recompensados pelo que fazem em público. Sim. E você tem que fazer o mesmo. É interessante porque falar em público era provavelmente a coisa mais assustadora pra mim. Eu não conseguia nem falar na frente de, tipo, 5 pessoas sem gaguejar e meio que esquecia o que queria dizer. Eu não conseguia transmitir minha mensagem. Então fiz 1 ano de aula de oratória com o Toastmasters só pra ganhar experiência em um grupo de pessoas que, você sabe, vão te dar feedback positivo e era um ambiente seguro.
Assim, eu poderia apenas ficar na frente de uma sala, praticar um discurso de 5 minutos e saber que vou cometer erros. É interessante. O que você disse é 100%. Verdade sobre pensar em servir aos outros, porque acho que provavelmente por 7 anos eu falava em palcos e ainda ficava nervoso 1 ou 2 dias antes. Não era tão ruim quanto nos primeiros 2 anos, onde ficava nervoso por uma semana inteira. Eu liguei para o meu coach na época, o nome dele é Chris Lee, e eu disse, eu não sei por que estou assim. Já faço isso há tempo suficiente agora. Não deveria estar mais com medo? E ele disse, você está pensando em errar, perder a piada, esquecer o que vai dizer na primeira linha, esquecendo. Você está pensando em como está parecendo, em vez de servir as pessoas. Ele disse exatamente, sabe, exatamente o que você acabou de dizer. Ele disse, quando você pensa que vai errar, não vai ser perfeito. Você vai esquecer aquela frase que realmente queria dizer. Mas basta focar toda a energia no público, que tudo começa a mudar. Então, sua mensagem fala comigo, porque eu sou um exemplo disso. E realmente Parabéns, toca porque as obviamente pessoas. você manda bem nessa área. Mas pense nisso. Você apenas deu às pessoas a verdade, certo? Como você constrói Ok. confiança? O maior erro é as pessoas acharem que têm que chegar e já serem boas nisso. E se não são, porque sabe, elas não querem saber disso, eu não fico bem não sendo bom porque a gente vive nesse mundo das redes sociais, onde as pessoas se comparam com gente que tá mentindo. Desilusão é o processo de sair da esperança de que vai ser diferente para a aceitação de que é assim como é. E pode não mudar. Exatamente. E eu quero estar nessa relação. É isso que eu imaginei? Desse jeito que está. Eu quero isso?